Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, tem um ditado antigo que diz que quando você cutuca a onça com vara curta, tem que saber enfrentá-la. Então, como eu dou às vezes as cutucadas e mostrando verdades incontestáveis, mas ainda assim tem aqueles que controvertem, então vai aqui uma explanação mais aberta a respeito de um assunto. Vejam bem, olha, Jesus Cristo sequer pronunciou a palavra Roma em seu evangelho. Podem procurar. Se você tem a Bíblia em casa, você que é autoridade eclesiástica, prove o contrário. Tá? Jamais teceu Jesus qualquer iniciativa de sua parte sobre fazer de Roma o centro do cristianismo, ou ser a sua única igreja. Isso tudo é invenção de homens. Até porque Roma seria, diante das circunstâncias daquela época, o último lugar que Cristo ou qualquer dos apóstolos manifestariam sequer essa ideia. Seria absurda, principalmente Pedro, uma vez que tudo o que ele defende em suas duas epístolas nada tem a ver com a doutrina católica. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 21, Paulo fala em oportunamente ir a Roma. Isso após haver fundado igrejas, comunidades de cristãos em trocentas cidades, desde na Ásia e partes do Oriente. Porém, acabou sim, no fim de sua jornada terrena, indo parar em Roma. Só que ele foi preso, tá? E lá, inclusive, foi morto. Quanto a Pedro, São Pedro, durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja sim, só que em Jerusalém, onde na verdade, caso Jesus tivesse determinado uma única como sua igreja, certamente o centro seria em Jerusalém e não em Roma. Tanto que conforme Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus determinou aos apóstolos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que foi o batismo, lá no dia de Pentecostes, quando foram cobertos pela chama do Santo Espírito. Tá bom? Só depois disso, e quando Cristo já estava no céu, todos saíram para fora dos domínios de Jerusalém a pregar o Evangelho. Inclusive Pedro, que só foi para Roma depois dos seus 57 anos de idade, após percorrer e fundar apriscos, igrejas, nas muitas cidades, principalmente em Cafarnaum, onde ele morava, até onde Jesus Cristo esteve por algumas vezes. Pois é. Não há qualquer indício bíblico de que tenha Pedro sido o primeiro bispo de Roma, mesmo porque, não vamos contestar essa parte, a Bíblia já tinha fechado todo o seu contexto, mas teria deixado alguma pista, mas não deixou pista alguma. Tá? O que existe sim é uma acrescência nos preceitos pessoais da igreja romana, criada por homens. Tá lá, criou seu catecismo próprio, segundo os seus interesses. Nada absolutamente a ver com Jesus Cristo ou com Pedro. Livros apócrifos, sim, por outro lado, relatam que Pedro foi martirizado e condenado à morte em Roma por volta do ano 68 depois de Cristo. Os carrascos atenderam, inclusive, um pedido seu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele, Pedro, não se achava digno de ser sacrificado como o seu mestre, sabe, Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, Jesus disse sim a Simão Pedro, conforme Mateus 16, 18, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Podem ler o capítulo inteiro, ou melhor, a Bíblia inteirinha, tá? De trás para frente, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, e não vão encontrar nada sobre Jesus Cristo se referir à igreja de Roma ou qualquer outra, em qualquer outro local, como sendo a sua única igreja. Portanto, meu irmãozinho, minha irmãzinha, as Sagradas Escrituras nos deixam claro, como vocês podem conferir em Atos 7:48, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Por outro lado, além da igreja de Jerusalém, foram tantas as demais instaladas
todas antes de Roma. Antes, olha, Cafarnaum, como eu já comentei, Antioquia, Jope, Damasco, Cesareia, Samaria, Tarso, Lida, igrejas em Pafos, na Celência, em Fenícia, no Chipre, Cirene, Tiro, Sidom, Panfília, Listra e olha, e mais, as 7 igrejas citadas no Apocalipse, no finzinho da Bíblia, está lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, 7 igrejas constantes no livro do Apocalipse. E curioso, Roma nunca sequer foi lembrada. E a carta de Paulo, que ele escreveu aos romanos, na verdade, foi para um grupesco de cristãos que atuava às escondidas lá em Roma. Tá? Nada a ver com a futura Igreja Católica Romana, que ainda nem sequer existia. Tá vendo como é? Inclusive quando Pedro faleceu, a Igreja Católica Apostólica Romana sequer existia. Tá? A Igreja de Cristo em verdade, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, é formada por todos aqueles que obedecem a seu santo evangelho e guardam os mandamentos da lei de Deus. Fiquem espertos, isso está por toda a Bíblia e principalmente no Apocalipse. Não sejam cúmplices das inverdades que certamente serão cobradas no futuro nas almas de cada um. Como sempre eu digo, desperta tu que dormes e salva sua alma. Em nome de Jesus, amém.